Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube hoje conversam com Boaventura de Souza Santos. Ele nasceu em Coimbra, Portugal, há 82 anos. Boaventura é formado em Sociologia do Direito em Yale, nos Estados Unidos. É professor catedrático na Faculdade de Economia em Coimbra. Na mesma Coimbra, é diretor do Centro de Estudos Sociais na Universidade. Boaventura de Souza Santos é coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Tomaríamos muito tempo da nossa conversa a seguir se fôssemos descrever toda sua formação acadêmica, assim como sua atuação de professor acadêmica em universidades mundo afora, ou como criador de projetos de investigação social na Europa, projetos como o ALICE. O professor Boaventura de Souza Santos é um dos idealizadores do Fórum Social Mundial. Em resumo, ele é um dos grandes pensadores do mundo. Professor Boaventura, é enorme prazer reencontrá-lo 3 anos e meio depois. Prazer é meu. Obrigado. Professor, você é um professor da universidade, de grandes universidades do mundo afora, criou importantes centros de estudo e de investigação social. Há 3 anos e meio, quando falávamos na TVE, lá na TVE na Bahia, tínhamos no Brasil gente defendendo terra plana, a Amazônia já estava em chamas, já sabíamos que organizações multinacionais, no caso dos Estados Unidos, como a Atlas Network dos irmãos Koch, haviam financiado movimentos de ultradireita, de extrema-direita no Brasil, como, por exemplo, Movimento Brasil Livre, MBL, Instituto Mises, que trabalharam ativamente, assim como em relação a outros institutos, para o impeachment da presidente Dilma. Quase 4 anos depois, o que é e como está o Brasil? Bom, Fernandes, é realmente uma pergunta complicada, ao mesmo tempo simples, cruelmente simples. O Brasil conseguiu regredir no, digamos, ranking mundial das economias, de uma posição em que oscilava entre ser a 7ª e a 6ª economia do mundo, para ser hoje a 12ª, se for neste momento. Era um país que em 2019 já estava, obviamente, em perda, e a perda continuou e agravou-se, obviamente, nestes 4 anos. E nestes anos em que nós tivemos, entre a nossa entrevista e esta, veio a pandemia, e a pandemia mostrou, efetivamente, qual era a qualidade da governação que o Brasil tinha elegido para governar. E que foi, obviamente, uma qualidade do pior possível no mundo, praticamente. Tem sido muitas vezes considerado o país onde tinha melhores condições para defender a população da pandemia e onde piores condições acabou por criar para essa defesa. Foi o país onde, por mais tempo, se manteve o negacionismo, isto é, os governos da direita em geral no mundo começaram por negar a gravidade da pandemia, Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra, Narendra Modi na Índia, Viktor Orbán na Hungria, mas com o tempo deram-se conta. O caso do Boris Johnson foi dramático, na medida em que ele apanhou Covid, foi tratado no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, no SUS inglês, e veio convertido à excelência do cuidado que lhe foi dado e à excelência do serviço público de saúde. E prometeu, a partir daí, que realmente ele iria refinanciar a saúde pública da Inglaterra. Então, terminou aí o negacionismo, Narendra Modi, de outra forma, também teve de o fazer. Com Bolsonaro não foi assim. Bolsonaro atravessou praticamente todo o período a negar a gravidade da pandemia, a produzir contra-informação que produziu mortes que podiam ser evitadas. Há muitos estudos, aliás, credíveis, internacionais, que mostram que determinadas notícias falsas, ou mesmo
num livro que escrevi, que foi publicado pela Boitempo, O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia, mostro como, no último capítulo, uma peça só de fake news produziu milhares de mortes no mundo. E está a estatística também das mortes que produziu no Brasil. Esta não foi propriamente uma fake news atribuída ao presidente, mas ocorreu num caldo de cultura mediática que o Brasil estava a ter, realmente de intoxicação e manipulação comunicacional, mediática, a respeito da pandemia. Obviamente com toda a proteção do próprio Planalto e, portanto, do Presidente. Portanto, é uma situação que hoje se avalia que talvez 100, 200, 1000 mortes poderiam ter sido evitados se realmente isto não tivesse ocorrido, sobretudo num país que teve a reforma sanitária, que tem um serviço de saúde público funcional e que podia estar melhor, obviamente, se não tivesse sido sucateado nos últimos anos, e que, além do mais, tem uma Fiocruz, tem uma capacidade instalada de vacinação, que foi impressionante, as últimas vacinações que ocorreram neste país, um exemplo para todo o mundo, e de repente nada desse capital, nada dessa riqueza foi aproveitada, ao contrário, foi desperdiçada. Isso, a meu entender, é um atestado de óbito a qualquer governante que se comporte desta forma. E, aliás, estamos a ver, Boris Johnson já está fora da política, Donald Trump pode ir para a prisão, neste momento a questão é de saber se ele é candidato ou vai ser preso. O Brasil tem que decidir, e serão os brasileiros a decidir, se efetivamente querem este presidente, que além de negligente e ignorante é perigoso para a democracia, perigoso para a proteção da vida, continua por mais 4 anos, e aí as perspectivas são obviamente muito negativas. Portanto, meu caro, o que aconteceu neste entrementes, digamos assim, foi um desastre, digamos assim, do ponto de vista não só no Brasil, mas no Brasil com traços particularmente dramáticos. Você trabalha com investigação social e enxerga, conversa com o mundo todo. O que é o Brasil hoje aos olhos do mundo? Bom, Fernandes, são duas imagens completamente diferentes e quase, digamos assim, uma dualidade quase esquizofrénica de duas ideias do que o Brasil tem, não é? Por um lado, o presidente é uma afirmação internacional de ridículo político, isto é, muitas das suas coisas, os memes, as coisas que são feitas hoje com humor, por exemplo, o humor que agora está a atravessar fronteiras acerca do coração do Dom Pedro I, o que é que os brasileiros estão a exportar em troca, e é realmente só o Brasil é que tem este sentido de humor, mas corresponde a um ambiente internacional de grande condenação. Não é apenas o ridículo, é o perigo. E aqui, como pode imaginar, o que sensibilizou mais a opinião pública mundial devido à crise ecológica foi, obviamente, o desmatamento intenso da Amazónia e naturalmente, o beneplácito e a autorização que praticamente o governo está a dar para que se incendeie esse grande pulmão do mundo. Portanto, é uma imagem o mais negativa possível, que agora está ainda a ser, digamos, complementada com uma possibilidade de golpe. Isto é, praticamente nenhum dos países da América Latina está neste momento a enfrentar uma situação de golpe. Pelo contrário, a Colômbia, que nunca teve um governo de esquerda, acaba de eleger um presidente de esquerda e uma vice-presidente também de esquerda, que negra, afro-colombiana, pela primeira vez uma mulher negra vice-presidente de um país, é extraordinário. No Chile, esperamos bem que a Constituição seja aprovada. O público agora está na rua, na Argentina, neste momento, para defender a Cristina Kirchner, de uma perseguição que me parece uma perseguição também política. E no Brasil, os brasileiros estão a contas com um fantasma de um golpe que tem sido anunciado, praticamente anunciado pelo presidente e pelos seus acólitos, e que naturalmente o mundo inteiro fica preocupado como é que é possível que depois disto tudo, e em vésperas de eleições, o presidente anuncie que provavelmente, obviamente que é o que ele está a preparar, é que se perder não vai reconhecer os resultados eleitorais. Isto já não se usa, quer dizer, isto é evidente que há interesses internacionais, porque obviamente a esquerda, a extrema-direita global,
olha agora para o Brasil como uma tábua de salvação, porque depois da queda do Trump, num país importante ter alguém de extrema-direita, só o Brasil. E, portanto, estão a investir fortemente e vão investir fortemente nas eleições para não perderem tudo. E isso é, obviamente, uma das situações. Mas há outra imagem, a imagem contrastante, e essa imagem contrastante, tenho que dizer, ela vem do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o ex-candidato à presidência. A maneira como ele foi recebido na Europa, quando visitou a Europa e depois vários países da Europa, foi realmente a recepção que se dá a um chefe de Estado, que ele não era naquela altura. É um reconhecimento de que ele foi vítima de uma perseguição política, que veio depois a ser plenamente reconhecida pelas autoridades brasileiras, o STF, mas que é tratado precisamente com esta ideia que já se sabe mundialmente que ele foi vítima da maior caricatura, manipulação jurídica da história, talvez dos últimos 50 anos no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, que é o Lava Jato. E, portanto, a repercussão é que um Brasil, que apesar de tudo, há esperança. Isto é, há gente que no Brasil é capaz, as instituições, e tem gente capaz de realmente vir a reagir, e essa reação está neste momento simbolizada, por assim dizer, na figura do candidato que foi mais perseguido no período anterior e que agora se apresenta a eleições com boas chances de ganhar, se não houver fraude eleitoral e se não houver turbulência golpista que impeça o processo eleitoral. Esta é outra imagem do Brasil, é o Brasil da esperança. E estas duas imagens estão à espera de uma resolução e talvez a resolução só se tenha em outubro. Quando se fala em golpe, não sei se o senhor concorda com a tese que, na verdade, seria um outro golpe dentro do golpe, assim como tivemos em 64, depois com o advento do AI-5, etc. E ainda tocando na questão da Lava Jato, que há 3 anos e meio também conversávamos, né? E você era muito crítico da Lava Jato, então, mas sempre que se critica pelo que deve ser criticado a Lava Jato, se ouve, mas havia corrupção na Petrobras, mas a corrupção, como separar as coisas? E o que foi, na essência, na sua visão, a Operação Lava Jato? Bem, a separação tem que ser óbvia, isto é, todos nós somos contra a corrupção, obviamente, e a corrupção deve ser punida. Aliás, temos que dizer que o governo da Lula da Silva foi o governo que mais fez pela luta contra a corrupção. Os instrumentos que se têm hoje para lutar contra a corrupção foram todos desenvolvidos em grande medida pelo próprio governo Lula, quer dizer, realmente o próprio apetrechamento das instituições de investigação criminal, a sua autonomia que lhe foi dada e a lógica institucional que se criou, deveu-se efetivamente ao Presidente, porque já se sabe muito bem que o país tem endemicamente uma questão de corrupção, não é o único, obviamente, mas essa questão surge. E, portanto, a luta contra a corrupção é uma luta de todos nós, não podemos aí deixar de ser firmes. Agora, a luta contra a corrupção é uma luta jurídica, não pode ser um pretexto ou uma farsa para criminalizar políticos com os quais não se concorda. E o que aconteceu, basicamente, foi uma manipulação grosseira do sistema judicial, que não se recuperou até hoje, nem se vai recuperar tão cedo, devo-lhe dizer, depois se quiser podemos explicar, uma manipulação grosseira, grotesca do sistema judicial para perseguir um homem que afinal acabou por ser absolvido e que foi preso, inclusivamente antes da sentença transitar em julgado, ou seja, de sentença ser definitiva, depois de um sistema que hoje reconhecidamente tinha tantas irregularidades, a primeira das quais é um juiz da primeira instância dar ordens, praticamente, aos juízes superiores como é que se tem que julgar as coisas. O Brasil passou por uma perversão do sistema judicial que está ainda muito longe de analisar e que é um sintoma enorme do que pode vir. O senhor citou de passagem uma consequência. Quais são as consequências visíveis, antes de passarmos para o próximo tema, quais são as consequências visíveis da Lava Jato, as consequências negativas da Lava Jato, hoje? Pois, seria bom que a gente visse as consequências negativas e as positivas, digamos assim, o que é que podemos retirar da lição. Quanto às consequências negativas, é evidente que o sistema judicial sai muito molestado, chamuscado, como dizemos em Portugal,
por este desaire, porque foi um desaire com uma manipulação, aliás, internacional, que a gente hoje está documentada, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para a tal República de Curitiba. Porquê é que não se recuperou completamente? Primeiro, porque o que nós sabemos hoje e o modo como foi invertida a situação, ela deveu-se a um fator externo ao sistema. Foi a vaza-jato. Isto é, há uma revelação de conversas privadas que mostram aquilo que todos nós suspeitávamos. Quando eu falei consigo, eu não sabia disso, nem ninguém sabia. Mas quem acompanha de perto o comportamento dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, no que respeita aos sistemas judiciais da América Latina, sobretudo o Ministério Público, e quem acompanha o comportamento que estava a ter aquele Ministério Público no Brasil, mostrava que efetivamente tinha que haver aqui alguma coisa altamente podre que não se sabia. Era uma colaboração dos média fundamentalmente da Globo, e obviamente uma ligação internacional muito forte. E não se sabia. O Supremo Tribunal Federal podia também, na altura, ter toda a cautela perante os atropelos processuais que estavam a cometer. E a verdade é que o não fez. Quer dizer, a verdade é que o não fez. Isto é, não agiu como devia ter agido. Não há nada que possa hoje fazer esquecer isso. Acontece, e ainda bem, que depois disto começar a ser revelado, os ministros do STF, de outros tribunais superiores, viram a monstruosidade que estava a ocorrer por debaixo do sistema judicial, a pretexto do sistema judicial. E nessa altura soou o alarme. E o alarme é basicamente isto é, se isto está a suceder a este nível, amanhã não é o presidente Lula, pode ser qualquer ministro do STF, pode ser toda a institucionalidade brasileira. E é nessa altura que o STF começa a reger a minha leitura, compreende? Porque eu sempre fiquei surpreendido porque é que ministros altamente bem pagos, excelentes juristas, alguns meus amigos, que eu tenho por amigos e que tenho uma grande estima por eles, como é que não viram naquele momento o limite das atropelias e o montante das atropelias que Porque aí é possível dizer aqui de quem vive aqui, porque a blitz midiática era absolutamente infernal e que já vinha desde o chamado mensalão. Isso fatos à parte. Trataremos agora das consequências positivas das investigações, mas é que havia um ambiente claro, o, o tempo todo sendo provocado, era quase impossível alguém agir ou reagir. Foram escassas as exceções, inclusive no Supremo, e existiram. é claro que existiram, sem dúvida. Não, eu tenho, e obviamente que eu, como sociólogo e que acompanho muito bem isto, e tenho estudado muito o sistema judicial, eu compreendo que os magistrados não são de ferro, digamos assim, não estão isolados, eles vivem as tensões sociais, são conhecidos os casos na Alemanha, antes de Hitler chegar ao poder, onde houve dois pesos e duas medidas. Uma medida para a agitação que vinha da esquerda, muito dura, e uma medida muito complacente para a agitação social que vinha da direita. Isso é conhecido. E isso é que nós devíamos ter aprendido. A institucionalidade, temos uma coisa chamada processo criminal, temos uma coisa chamada Constituição, e há que o ver. Eu compreendo, de alguma maneira, e fico muito regozijado, devo dizer, pela reação veemente, toda a gente, o país todo assistiu às arguições do Gilmar Mendes, por exemplo, e que foram praticamente um êxito, digamos assim, comunicacional e uma tentativa de reabilitação do sistema. Portanto, é isso que é preciso ver. Nas consequências positivas, tenho duas coisas que nós devemos ver. Em primeiro lugar, eu penso que foi terrível a lição da Lava Jato, isto é, foi-se fundo demais na instrumentalização do sistema judiciário. Eu penso que neste momento, se as faculdades de Direito, se as escolas de magistratura, com quem eu tenho colaborado e vou colaborar agora, em novembro estarei no Brasil para isso mesmo. Onde? No Rio de Janeiro. Também estarei em São Paulo, mas irei ao Rio de Janeiro à Escola de Magistratura, exatamente para quê? Para ver se, aproveitando tudo isto, é aproveitar esta onda para fazermos uma aprendizagem, uma educação
do que foi a Lava Jato, do que são os direitos humanos, o que é o processo criminal, para fortalecer a institucionalidade, isto não voltar a suceder. Por outro lado, eu penso que nós teremos no Brasil que olhar para uma reforma do sistema judicial. Eu tenho dito muitas vezes, e é polémico, eu sei, como muitas coisas que digo, mas são fundamentadas pelo meu trabalho de investigação, de pesquisa. O sistema judicial brasileiro é o mais independente do mundo. Tem uma independência extraordinária. O sistema judicial brasileiro, por exemplo, os magistrados, nos seus, quer a Justiça Estadual, quer a Federal, praticamente decide o seu orçamento, o seu salário. Por exemplo, o STF, na semana passada, por unanimidade, os ministros resolveram subir 18% o seu salário. E não tiveram que pedir autorização ao Ministério, ao Ministro da Justiça. Na maioria dos países, o orçamento não é decidido autonomamente pelo sistema judiciário. É decidido pela instância política, o Ministério da Justiça, não é? Como acontece em Portugal. Portanto, é muito independente. Qualquer pessoa agora se deve perguntar como é que um sistema tão independente foi tão promíscuo com o poder de direita, político de direita, e que os mídias de direita. Então, independência para quê? É esta a questão que os magistrados e os políticos têm que ver nos próximos tempos. E se tiverem as consequências positivas disto, então têm que ter em atenção uma reforma dos conselhos, uma reforma do próprio sistema judiciário. Falando em independência absoluta e desmedida, que acaba criando dependências, não sei se você tem acompanhado a questão do orçamento secreto, que nos últimos 3 anos distribuiu e distribui esse ano, por exemplo, distribuiu, contando este ano, 53 bilhões de reais, e só este ano 16 bilhões e meio de reais, sem que se saiba quem está mandando para quem e como está sendo gasto, embora não seja difícil intuir, né? Quais podem ser as gravíssimas consequências de coisas como essa, de um escândalo como esse? É tornar impossível a democracia, é tão simples quanto isso. Numa democracia não pode haver orçamento secreto. O orçamento é aprovado no Parlamento, tem que ser transparente em qualquer país. Não há medidas secretas, não há possibilidade de leis orçamentárias em segredo. Isto, aliás, acontece de alguma maneira também secreta, que não devia ser. É a negociação dos salários, por exemplo, na Justiça Estadual no Brasil, é feita entre a cúpula do sistema judiciário, do Poder Judicial, e o governador. A Assembleia Legislativa não é chamada, digamos assim. Quer dizer, não há, e eu podia lhe dar exemplos de São Paulo, através dos estudos muito fundamentados da Luciana Zafalon, que mostram exatamente como é que há troca de favores a esse nível. E isto que eu lhe estou a dizer, Bob Fernandes, é uma coisa grave, não é uma coisa só brasileira. A rede europeia dos juízes recentemente fez um inquérito às percepções que os juízes têm do seu próprio sistema. Não se trata de caracterizar a sua atividade pessoal. É o que é que eles pensam que os seus colegas fazem no sistema judicial. Pois bem, a pergunta era se realmente nos últimos 3 anos eles pensam que algum juiz recebeu suborno a favores para decidir decisões num certo sentido. Sabe quanto juízes, qual foi a percentagem em Portugal de juízes? 26%. Ah, façamos esse cálculo no Brasil. Eu sei muito bem, eu sei. Mas isto é só para lhe dizer, em sistemas que supostamente não têm o problema da corrupção judicial, que é um conceito novo, é o juiz, como é que o sistema judicial pode lutar contra a corrupção se o próprio sistema é corrupto. Portanto, tem que passar também por uma escrutínio. É esta a complicação em que nós estamos e que eu penso que seja uma consequência positiva superar isso. Antes de voltarmos aos atoleiros, e voltaremos, um pouquinho de oxigênio. Sem utopias pode existir democracia? Não, sem esperança não pode existir democracia. Sem utopia não pode, sem alternativa. O que é, eu acho que até a política desaparece. O grande problema, Bob Fernandes, não é muitas das pandemias e estas distorções todas e o tal atoleiro do que estávamos a falar. E que é bom que se fale também, não é? Claro. Para mim, o pior de todo é uma sensação que eu vejo hoje, até muitas vezes entre os jovens, daí a doença mental, daí muita apatia,
chamado burnout, é de que não há alternativa. É a naturalização da corrupção, da ignorância dos políticos, de que cada um se governa e que o Estado é para se apropriarem e, obviamente, a seu próprio favor. Portanto, esta ideia de que não há uma alternativa melhor, uma alternativa na base da qual sempre se construíram as sociedades. Portanto, nós não temos neste momento uma alternativa credível, digamos assim. Mas há alternativas. Eu, no meu trabalho recente, detetei 2 momentos de esperança que me animaram muito. E, curiosamente, o trabalho é internacional, mas tem no Brasil duas afirmações fortes. A primeira, e foi tudo através da pesquisa que fiz sobre a pandemia a nível de vários países do mundo. A primeira foi o seguinte: durante a pandemia não vi solidariedade entre pobres e ricos, mas vi muita solidariedade entre pobres. Eu vi comunidades completamente abandonadas pelo Estado que se organizaram para se defender. Redes de informação credível na Rocinha, formas de cooperação e de solidariedade na própria comunidade e de, inclusivamente, de ajuda médica para Isópolis, em São Paulo. Comunidades na Amazónia, indígenas que fizeram as suas quarentenas para defender as suas comunidades. E por aí vai. Eu posso lhe citar exemplos da Argentina, da Colômbia, da Índia, em Querala, sobretudo. Vi também que, por vezes no Brasil, houve ilhas de boa proteção da vida. Niterói foi um desses casos, ou outros, mas o de Niterói eu estudei com muito cuidado. Vi o MST a distribuir toneladas de alimentação a populações urbanas e rurais que estavam à beira da fome, obviamente, muita solidariedade. O que é que isto me diz? É que o neoliberalismo não conseguiu transformar os cidadãos e as cidadãs em individualistas, egoístas ou olharem só para si. As pessoas mantiveram uma ideia de cooperação, de solidariedade, de autoajuda e de ajuda comunitária, que para mim é um sinal de esperança para melhores tempos que podem vir por aí. Tudo isto ao nível da sociedade, não tem nada a ver com o Estado, não é? Por outro lado, a esperança que eu tenho visto e que também resulta dos meus trabalhos é como é que a população, que tem sido mais fustigada por um mau comportamento dos democratas, dos governos democráticos, porque muitas vezes não cumprem as promessas que lhes fazem, a fé que as classes populares continuam a ter na democracia e que realmente lutam e por vezes têm êxito. O caso da Colômbia, para mim, é um caso extraordinário. Porque é um país muito violento, um país com muito narcotráfico, é um país de muita morte de líderes sociais. No entanto, as pessoas acharam que era preciso parar toda esta corrupção, toda esta violência, foram para a rua pacificamente, votaram primeiro uma grande explosão social na rua e depois eleições pacíficas. E uma votação que deu hoje uma outra esperança. Mais de 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão engavetados, uma pequena parcela disso foi arquivada. Um procurador-geral, Augusto Aras, que age como se fosse um advogado da presidência da República, do governo, do presidente. O que não está funcionando ou funciona errado nesse sistema do Ministério Público brasileiro? Não, estamos aí a falar de 2 assuntos que são, digamos assim, convergentes, mas uma é o Ministério Público e o próprio Congresso, não é? No Ministério Público há, e houve aí uma distorção muito grande, como sabe, os procuradores são de nomeação política, mas pode haver, em alguns casos, tem havido listas tríplices, que não são necessariamente respeitadas, em alguns países, em outros não, o Brasil teve, mas não tem sido respeitado, e, portanto, o que tem a ver, quanto mais autoritário é o governo, e não é apenas no Brasil, a Polónia, a Hungria estão a passar pelo mesmo processo, os Estados Unidos estão a passar pelo mesmo processo, como sabe, e já podemos detectar, o Aras não está a fazer nada de novo. Está a fazer exatamente o que o Procurador-Geral fez ao Trump. Porque quando veio o relatório do Mueller sobre e os relatórios que se seguiram depois, todas as ilegalidades cometidas por o Donald Trump, obviamente que o Procurador-Geral da República dos Estados Unidos não tinha outra solução senão acusá-lo, pronunciá-lo e acusá-lo. Não. Arquivou. Bem,
E o Varas faz. Isto é, não é um Procurador-Geral da República, é um Procurador-Geral do Presidente que está no poder. Não é uma figura institucional, é um amigo. E, portanto, deve ter a mesma sorte que o Presidente, porque ele está a cometer um crime por omissão. É não cumprir a sua função. Portanto, eu acho que Aras nem talvez se dê conta de que está neste momento a cometer crimes. Os chamados crimes por omissão. Portanto, esta é uma situação quanto ao Ministério Público, deve ser resolvido. Aí está, por exemplo, o Ministério Público tem um conselho que é constituído exclusivamente por procuradores, enquanto noutros países os conselhos têm outros representantes políticos da sociedade civil que de alguma maneira podem assegurar alguma transparência. Mas isso é um problema muito complexo, não vou discutir aqui. A outra questão, obviamente, dos impeachments, é a reforma política que é necessária, Fernandes. Não se pode imaginar que o Congresso do Brasil represente a diversidade de opiniões que existem no país. Porque ele foi pervertido exatamente pela a injeção de dinheiro nas eleições. Que depois, com proselitismo religioso ou sem proselitismo religioso, como nos Estados Unidos, que distorceram. Eu vivo há 35 anos nos Estados Unidos, metade do ano. Eu assisti no meu estado, que é o Wisconsin, que é um estado progressista, como é que ele se transformou num estado de extrema-direita, digamos assim. Eles impediram as populações mais pobres e negras de votar. Eles alteraram os círculos eleitorais para que os votos contassem menos quando eram contra a direita e quando era a favor do Partido Democrático, digamos assim. Fizeram tanta tropelia que distorceram o sistema eleitoral e, portanto, ele hoje não reflete o que é a realidade daquele Estado nem a do país. Ora bem, o Congresso brasileiro não reflete. É preciso uma reforma política que retire o dinheiro o mais possível do sistema eleitoral, das campanhas eleitorais e que permita realmente que não haja uma manipulação tão extraordinária da opinião pública como tem havido no Brasil. Um tema que o senhor trata muito, né? A administração da justiça como instituição política considera, sobretudo, o fato de que decisões judiciais possuem repercussões sociais e políticas fundamentais. Se bem entendido, na sua visão, essa concepção dos tribunais teve desdobramentos importantes. É desses desdobramentos que nós estamos aqui tratando, é isso? Sem dúvida, quer dizer, eu acho que todo o meu trabalho é no sentido, tenho trabalhado há 40 anos, sou o diretor científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, tenho trabalhado com o sistema judicial de Angola, de Moçambique, da Colômbia, também do Brasil, e realmente, para mim, fundamentalmente, é que nós hoje não podemos ter uma ideia, digamos assim, de total isolacionismo entre o que é jurídico e o que é político, porque obviamente que as coisas se cruzam. É evidente que num Estado de Direito toda a justiça deve estar ao serviço da democracia e do primado do direito, e a democracia, óbvio, tem que respeitar o sistema judicial e a sua independência. Mas há duas independências. Nós temos, ao longo do tempo, discutido dois tipos de independência. A independência democrática é a independência dos magistrados para cumprir o seu papel constitucional, que é a garantia dos direitos. Esta é que é a independência democrática. A independência corporativa é a independência de negociação de um corpo judicial para conquistar os seus privilégios e as suas regalias, à revelia de outras forças que podem ter menos poder negocial. Ora, o que nós estamos a assistir é que se confunde independência democrática com independência corporativa. E o que prevalece é a independência corporativa. Nós assistimos, em alguns estados, como este estado que está documentado pela investigação da Luciana Zafalón, esta coisa trágica que é realmente, por um lado, toda a negociação, tudo o que é pedido pelo judiciário é atendido pelo governador e depois, por exemplo, a merenda escolar foi suspensa durante a quarentena, que ela alimentava as crianças com uma refeição e o judiciário aceitou que ela fosse suspensa, porque foi uma petição do governador para que ela fosse suspensa. Aqui em Portugal, a merenda escolar teve que se manter, apesar das escolas estarem fechadas, porque em algumas regiões mais pobres do país, a merenda escolar era a única refeição quente das crianças. Se não havia fome. É esta a questão. Militares ocuparam novamente o poder no Brasil. Mais de 6 mil militares estão empregados no governo federal. Segundo a Controladoria Geral da União, 2.300 deles de maneira irregular.
no começo do governo, principalmente, ocuparam todos os ministérios no Palácio do Planalto, todas as estatais, e agora jogam, junto com o presidente, um jogo farsesco de denúncia das urnas eletrônicas, etc, etc. No meu entender, mais uma vez, uma tutela sobre o governo e sobre o país. Mas isso eu queria ouvir qual é a sua opinião muito mais experimentada sobre isso. Bob, o que acontece o que estamos a ver no Brasil, a viver, e era bom que a classe política democrática tivesse consciência disso e os cidadãos, foi realmente os erros que se cometeram na transição democrática. Não é? Isto é, a transição da ditadura para a democracia foi pactada. E os militares tiveram uma intervenção decisiva em algumas das disposições da Constituição. Não aconteceu assim no Chile. Há militares presos, estiveram comprometidos com o Pinochet na Argentina. Neste momento, a antiga presidente da Bolívia está na prisão também, não é militar, mas é outra coisa. Portanto, o que aconteceu foi que realmente, numa transição pactada, com os que tinham sido torturadores, com os que tinham violado a democracia, não podia acreditar-se que realmente, sem eles passarem, digamos assim, pelo crivo de uma justiça democrática que julgasse da maneira que eles nunca aceitaram julgar, que era democraticamente, judicialmente, imparcialmente, os crimes que cometeram e as penas que lhes são devidas. E que, depois disso, voltassem a ter a credibilidade, porque, muitas vezes, certos setores do sistema militar realmente reconheceram que houve realmente tortura. Em vez disso, não se fez nada disso, eles passaram, de repente, estavam transformados nos cidadãos mais impolutos, mais puros, mais representantes do bem público no Brasil, que é uma coisa caricata, poucas décadas depois da ditadura e tudo o que fizeram. Bem, e depois veio-se a revelar que efetivamente não era nada disso. Era uma máscara para ganharem poder, porque as vacinas, as negociatas, etc., mostraram realmente a própria corrupção em que esta gente se mete. Portanto, eles agora têm um interesse, digamos assim, que nunca deviam ter, um interesse neste governo. As Forças Armadas estão ao serviço do Estado, não estão ao serviço de um governo. É assim em qualquer país democrático. Mas para isso tem que haver uma separação. Veja como neste governo do Chile, a primeira medida do presidente Boris, foi nomear como ministra da Defesa a neta do Salvador Allende. Quer dizer, alguém que tinha sido torturada, a família e, enfim, o seu avô assassinado. De alguma maneira, porque o seu suicídio foi, obviamente, provocado por toda a intervenção militar. Portanto, o que acontece no Brasil é que é uma ideia de que nós vamos, com paz e amor, vamos resolver estas contradições todas. E as pessoas vão se converter à nova lógica. Qual é a minha suspeita? E é esse o meu medo, meu caro. É que, mais uma vez, a direita antidemocrática no Brasil se sirva da democracia, mas não sirva à democracia. Se neste momento vê que há uma onda a favor da democracia, vai com a onda. Mas até achar que é necessária. Até a página 2. Exatamente. Quando chegar o momento em que eles têm que se servir da democracia, estão aí, voltam à questão, são as mesmas pessoas que aí estão. É exatamente esta ideia, digamos assim, de resgate histórico dos muitos crimes que foram cometidos, que não se fez no Brasil. Havia uma iniciativa da Amnistia e de todo aquele programa que ao mesmo tempo ia dando a conhecer os crimes que se cometeram, foi muito importante. E hoje temos um presidente que é um apologista da tortura e da ditadura, quer dizer, em democracia isto não pode acontecer. Qualquer presidente que fizesse isto em qualquer país seria de imediato demitido ou entrado com processo de demissão, porque não se pode alguém estar a dizer publicamente estas coisas, até pode pensar, mas não pode dizer. Aí no Brasil o presidente tem dito tudo o que quer impunemente até agora. Não? Portanto, a única esperança é que ele seja punido pelas eleições, porque até agora não foi punido de outra forma. Uma pergunta para quem tem a sua formação e a sua atuação como investigador social, não apenas em Portugal e na Europa, mas no mundo todo. Uma questão que, no meu entender, militares do Brasil deveriam estar atentos e parecem não estar, estão metidos num desgoverno. A cidade do Rio de Janeiro tem 57% da sua área sob a ocupação de milícias ou de facções.
Brasil afora, territórios são controlados por facções, seja narcotráfico, seja o que for, facções criminosas. Você tem um desmonte na educação, tem 33 milhões de pessoas com fome, um país em decomposição, dividido de uma maneira profunda, além do que seria natural. No entorno, uma profunda mudança geopolítica no mundo. Profunda, uma guerra fria novamente, na verdade, que não se sabe exatamente até onde chegará. Em meio a tudo isso, não existe um risco para esse país continente no médio e longo prazo, inclusive quanto à sua integridade territorial? Para quem acompanhou as guerras coloniais Sim. na África, por exemplo, com potências estrangeiras entrando e fazendo contratos e associações com organizações internas. Não, é evidente que esse perigo existe. Nós temos neste momento no norte de Moçambique uma situação de desestabilização, desde que foram identificadas grandes reservas de gás no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, com grupos armados, não se sabe ao serviço de quê e de quem, mas que levaram praticamente a centenas de milhares de pessoas foram deslocadas, muitas delas não regressaram às suas terras, e temos ali digamos assim, um foco de violência política muito forte. Portanto, o problema é um problema global, digamos assim. O Brasil, o que me surpreende, Bob, que como sociólogo me dói também, porque muito amigo do Brasil e acompanhando de perto, foi a rapidez com que se deu a degradação. Eu, desde os anos 90, que estudo a Colômbia. Escrevi vários livros sobre a Colômbia, como é que é um país realmente, que eu fui agora, terminámos ontem, todos os trabalhos da Comissão da Verdade, depois do Tratado de Paz, que foi dos Acordos de Paz de 2016. E eu fui nomeado e aceitei ser membro do Conselho Assessor da Comissão da Verdade, e o documento que está para se tornar público, devia ser lido por todos, estou a dizer isto em primeira mão em português, devia ser lido por todos os políticos da América Latina, é o relato das violências, das torturas, das destruições nas grandes periferias que ninguém conhecia. Foi preciso ir lá com missionados da paz, àqueles confins das florestas, das terras longínquas, saber o que se tinha passado. E é de arrepiar os crimes, as violações das mulheres, o que se fez, que muitas vezes nem chegou a ser noticiado. Sempre pensei que o Brasil tinha um problema também do que nós chamamos um Estado paralelo, um Estado profundo, que é este Estado da ilegalidade, digamos assim, que é o Deep State, chama-se a Deep State nos Estados Unidos, que é aquele poder não democrático, mas que influencia o poder democrático na maneira como manipula os partidos, que no Brasil, nesse Deep State, era o capital financeiro, era a Globo, eram os grandes sistemas, mas não tinha uma componente criminal muito forte. Não é? Ao contrário da Colômbia, onde essa componente criminal é muito forte, o próprio México, digamos assim, não é? Bem, nestes 4 anos, o que aconteceu foi que essa componente criminal aumentou extraordinariamente, não é? Porquê? Porque temos no próprio Planalto alguém que joga com a ambiguidade das milícias e do poder do exército, que são duas entidades completamente incompatíveis. Ou há exército ou há milícias, não pode haver as duas coisas, não é? Bem, mas no Brasil criou-se uma certa ambiguidade e com certas formulações muito ambíguas da parte do presidente. E perigosíssimas, não? Muito perigoso. Eu acho que a situação é muito perigosa. Está-se a ver agora nas eleições do Rio, nas eleições para o governo, onde está, aliás, uma pessoa que muito estimo, que é o Manuel Freixo, mas realmente vejo com muita dificuldade que porque este problema, quando se instala, é muito difícil de resolver. Porque temos duas coisas. O Deep State é o tal Estado ilegal, subterrâneo, por cima do Estado legal. O que acontece em alguns países é que o Estado ilegal praticamente se confunde com o Estado legal. Isto é, quem está a dominar o Estado legal também tem ligações ao Estado ilegal. E trabalha nos dois. Moro, para mim, foi uma afirmação do Deep State, o juiz Moro. Porque ele trabalhava no sistema judicial, no Estado legal, mas ao serviço do Estado profundo da ilegalidade. Compreende? Isto é uma coisa nova, que vai ser muito difícil de resolver. E isso coloca, não sei se o senhor concorda, um risco no médio e longo prazo para um país que tem essa dimensão toda e uma fronteira gigantesca, né?
Sem dúvida. Quer dizer, neste momento eu compreendo, e se eu fosse brasileiro e brasileira, eu compreenderia que a grande preocupação agora é o 2 de outubro, é o próximo ciclo eleitoral, é que não haja golpe, que haja normalidade democrática, é uma prioridade absoluta neste momento, não é? Nós próprios aqui em Portugal queremos organizar alguma coisa em defesa da democracia, para alertar a possibilidade de que, se houver algum golpe, estar a opinião pública preparada para que isso não aconteça, digamos assim, não é? O ambiente aqui na Europa não é muito favorável a este tipo de nossa ação, porque está tudo muito concentrado na questão da Ucrânia. Esta é a prioridade. Agora, a médio prazo, a dificuldade é essa. Claro que se o presidente Lula for eleito, não é só essa a dificuldade que ele tem. Não é? Ele tem outras dificuldades que há bocado o Paulo Fernandes já, de alguma maneira, estava a sugerir. É que as condições que tornaram possível o tipo de governação de Lula da Silva a partir de 2003 não existem agora. Porque as que existiam era fundamentalmente um grande impulso da China, no momento em que, por um lado, a China estava a desenvolver muito fortemente, isto terminou a partir de 2008, a crise financeira, e depois, a partir de 2010, começa a estabilizar, e, por outro lado, no momento em que o progresso da China na América Latina era uma coisa praticamente consensual. Os Estados Unidos estavam distraídos. Ora bem, agora não. Agora não. Agora estão muito, muito concentrados nisso. Por isso eu até devo-lhe dizer, Bob, que eu entendo que hoje, ao contrário do que muita gente pensa, hoje talvez menos, não é? Eu penso que os Estados Unidos não querem interferir de maneira nenhuma, como já interferiram no passado, no processo eleitoral. Parece, os sinais são, até porque sabem que se interferirem, estão a dar peso ao Trump, que é um rival do Biden nos Estados Unidos, não é? Portanto, provavelmente não. Agora, no dia seguinte às eleições, aí eles vão intervir. Vão intervir porque não querem a reversão das privatizações, porque querem o acesso ao lítio, por isso é que esteve cá o Musk, e obviamente porque querem que a China comece a ser tratada de outra maneira no Brasil, porque é a grande rival dos Estados Unidos. E nisso estamos. Isso não vai ser fácil para o governante que estiver no próximo período. Falando nisso, guerra Rússia-Ucrânia, pouco antes a aproximação histórica muito importante da Rússia e da China, uma parceria que eles disseram ser sem limites, né? Você escreveu à época do início da guerra que o mundo não havia aprendido com as lições da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi humilhada após sua rendição. Em que estágio nós estamos dessa nova Guerra Fria e para onde pode estar caminhando o mundo neste momento? Bem, como sabe, eu sou muito crítico da Europa, da política europeia, neste momento. Não, é uma posição que não é, obviamente, maioritária, e que é a condenar tanto a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, porque eu também condenei a invasão do Iraque, e da Líbia, e do Afeganistão, e da Síria, pelos Estados Unidos. Portanto, condeno vivamente a invasão. Embora saiba que os Estados Unidos fizeram tudo para a provocar. Porquê? Porque era preciso enfraquecer a Rússia. Porquê é que é preciso enfraquecer a Rússia? Não é por um objetivo simples, é que a Rússia é o aliado principal da China e o objetivo é enfraquecer a China, não é enfraquecer a Rússia. Mas a China tem a maior fronteira com a Rússia e a Rússia é o acesso da China à Europa. Portanto, é preciso cortar essa fronteira. E para isso é preciso enfraquecer a Rússia. A Europa não aprendeu absolutamente nada da Segunda Guerra Mundial e entrou de imediato, sem nenhum plano B, que é uma coisa incrível, numa vertigem anti-russa, como se a Rússia até aos Urais não fosse parte da Europa. A Rússia é a Europa, até aos Urais, não é? Geograficamente, não é? Imediatamente envolveram-se na lógica neoconservadora dos Estados Unidos, que mistura tudo, é anti-russo, anticomunismo, como se o Putin fosse comunista, um homem da direita e da extrema-direita, inclusivamente. Tem nada a ver com a esquerda ou bolchevique que esteve no poder. E, de repente, a Europa põe-se ao serviço dos Estados Unidos, e eu tenho dito, e devo-lhe dizer, não quero ofender os meus amigos porto-riquenhos, porque já tenho dito isto inclusivamente em público para eles. Eu sou muito solidário com Porto Rico, mas a Europa corre o risco de ser um imenso Porto Rico. Um Estado associado. Porque neste momento, o senhor ver, a Europa não tem nenhuma autonomia, está totalmente desacreditada do resto do mundo.
Porque, veja, sanções contra a Rússia. A gente põe sanções contra a Rússia. Qual é a moeda que se fortalece com as sanções? É o euro e o dólar? Não. O euro cai e o rublo sobe. O rublo é que subiu. Portanto, nós estamos num sistema em que só 15% da população, que é 21% dos Estados da ONU, é que estão contra as sanções na Rússia. Esses 21 países são 15% da população mundial. O resto está a ver para onde cai, mantém uma posição de neutralidade. Não estou a dizer que esteja a favor os países africanos, com quem tenho muito contacto, não é a favor do que se passou da invasão, mas tem muito medo de invasores, que os diabos. Já bastou o colonialismo, não é? Agora, não sabem que houve provocações, sabem que a guerra já podia ter terminado, não termina porque os Estados Unidos têm a sua luta interna, que é sempre assim, fazem guerras para resolver problemas internos, são as eleições de outubro e depois 24, que eles não querem é que o Trump seja outra vez eleito. E vai haver guerra até lá. Em meu entender, não haverá paz na Ucrânia. E até lá, obviamente, o povo ucraniano é que é um povo mártir e o povo, obviamente, também o povo europeu, que está a sofrer, vai agora sofrer com o aumento da energia, que é um aumento brutal, que já estamos a sentir todos, não é? A caminho do inverno, quando se gasta mais energia. As consequências para a democracia na Europa vão ser imprevisíveis neste momento. Portanto, eu penso que a geopolítica mundial está em mutação. Podemos dizer que se os grandes países da América Latina pudessem unir-se numa outra versão do que foi a Unasur, o Brasil esteve sempre um pouco renitente em relação a alianças da América Latina sem os Estados Unidos. Era muito importante que hoje se unissem um pouco mais, porque há vários governos importantes. Está a Argentina, certamente, poderá entrar para a BRICS. O Brasil, obviamente, deve manter a sua posição. Eu penso que, coletivamente, podem ter algum papel em equilibrar uma situação geoestratégica onde a Europa deixou de ter peso. A Europa não tem peso nenhum, é uma arrogância vazia, porque o mundo não acompanha. Basta olhar para o que dizem os líderes hoje do mundo em relação à União Europeia. Portanto, é isto que nós estamos. Para encerrar, infelizmente, para onde foi e para onde deveria ir o mundo pós-pandemia? Pós-pandemia em termos, porque ainda continua matando e muito. No Brasil, praticamente um Boeing por dia. E temos como se tivesse acabado. Meu caro, eu nesse livro que escrevi sobre o futuro começa agora, eu distingo 3 cenários. O primeiro cenário é quase um cenário distópico, é que nada mude e que apenas estamos à espera que passe completamente a pandemia para tudo voltar ao normal. Esse é um cenário distópico, porque o normal vai ser guerra, vai ser crise social e económica. O estudo que eu refiro, já na conclusão do livro, que eu recebi do Fundo Monetário Internacional, que é um estudo bem feito, que mostra que depois das pandemias, se não houver uma política de proteção social forte, sobretudo na área da saúde e noutras políticas sociais, a única resposta do Estado é repressiva. É violência, é repressão, porque vai haver muito protesto social. E, portanto, o Estado não tem outra resposta senão a repressiva. A democracia pode estar em causa. Este é o primeiro cenário. O segundo cenário era o cenário que estava a ser feito na Europa, que era, vamos fazer algumas mudanças, por exemplo, a transição energética, que mostram realmente que o atual modelo económico assente no petróleo tem um custo, uma pegada ecológica que nos está a levar à crise e, sobretudo, à multiplicação das pandemias, porque os vírus passam mais para os humanos nas novas condições climáticas. Bem, veio a guerra da Ucrânia e a Europa esqueceu-se da transição energética, estão a voltar as centrais do carvão, as centrais nucleares, esqueceu-se completamente da transição energética. A terceira é a alternativa, meu caro. Eu acredito que nós precisamos de uma alternativa que é gradual. Não estou a falar de utopias, estou a falar de processos graduais, por exemplo, a diversificação da economia. Eu diria, por exemplo, qual era a parte da esperança de uma alternativa? É que o Brasil, assim que agora fizer as eleições, tem que deixar de depender exclusivamente, ou quase exclusivamente, no seu comércio externo do agronegócio e poder e começar a apoiar
significativamente a grande riqueza da economia familiar, da agricultura familiar, da agroecologia que existe no Brasil. Tem que voltar a reindustrializar-se. O Brasil desindustrializou-se no entrementes. O Brasil tinha as melhores empresas de engenharia, de construção civil, de engenharia. O Brasil tinha empresas que sabiam construir uma central nuclear. Já não tem neste momento. Estão em ruínas. Porquê? A Lava Jato contribuiu para destruir, não é? Portanto, eu acho que a tarefa agora é diversificar a economia, criar problemas de emergência que evitem a crise social e começar a ter uma outra orientação com os povos indígenas, que não se tem, porque os povos indígenas são quem está a salvaguardar a biodiversidade do planeta, têm que ser respeitados, os seus territórios têm que ser respeitados como grande prioridade. Portanto, não é uma coisa utópica, são pequenas medidas que vão na direção que me parece poder dar alguma esperança de que as coisas não vão continuar a piorar, pelo menos, e podem melhorar significativamente. Professor Boaventura, muito obrigado por essa conversa com um olhar muito diferente e muito experimentado sobre o Brasil e sobre o Brasil no mundo e sobre o mundo. Muito importante essa conversa. Muito obrigado, Bob. Foi um gosto estar consigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Espero que nos vejamos em breve. E a vocês, amigas e amigos do TVE Entrevista, como sempre, muito obrigado pela presença e na semana que vem nos vemos aqui novamente. Um abração.